Geometria descritiva, capítulo 5, métodos descritivos. O primeiro método analisado é o método das mudanças de plano de projeção, professor Arthur. O método descritivo nos permite que a gente conheça melhor os objetos que nós queiramos. No caso, às vezes os objetos podem estar numa situação oblíqua a algum plano de projeção, como no caso essa face desse poliedro. E aqui lá na vista frontal vai fazer uma projeção reduzida. As outras vistas, a superior faz uma verdadeira grandeza, na vista de perfil é uma verdadeira grandeza. Porém, essa vista frontal está fazendo uma projeção reduzida desta face. Mas é melhor para a gente analisar esse objeto se a gente conseguir colocar um plano paralelo a essa face e com esse paralelismo a gente vai ter uma verdadeira grandeza dessa face. Então a gente vai conhecer um pouco melhor nossos objetos, trabalhando com planos auxiliares paralelos ao que nós queiramos. No caso, nós percebemos que esse plano tem uma nova linha de terra, e essa linha de terra está paralela à face que nós queremos. Então essas medidas vão se transformar em todas elas, as horizontais em verdadeira grandeza, e as verticais a gente vai retirar da vista frontal e vai transferir para um novo plano auxiliar nosso, que vai ser um plano vertical também. Um plano vertical. Nós temos A, B, C, D fazendo uma projeção acumulada na vista superior. E por aí a gente percebe que ele está ortogonal ao plano horizontal, que é onde tem a nossa vista superior. E tem uma projeção reduzida na vista frontal e na de perfil. Para que a gente tenha uma verdadeira grandeza deste plano, a gente precisa colocar um plano auxiliar que esteja paralelo. A gente percebe esse afastamento do plano em relação à projeção acumulada, que está um paralelismo. Então, esse plano auxiliar está paralelo ao plano que nós queremos. Aqui em Épora nós percebemos uma nova linha de terra, um paralelismo em relação à nossa projeção acumulada. Então essa medida de AB, que está em verdadeira grandeza aqui, ela vai transformar o AB em verdadeira grandeza, CD consequentemente. E a cota do ponto A em relação à linha de terra e o ponto C também em relação à linha de terra, a gente transfere também para cá. Aí nós temos o plano ABCD em verdadeira grandeza nessa vista auxiliar que nós temos. E lá nas vistas que nós havíamos tido antes, na frontal e na de perfil, ele estava em projeção reduzida. Então aqui nós conseguimos desenvolver e saber o tamanho real que ele tem. Um plano de topo. O plano de topo, percebemos que é um plano de topo, pois ele está fazendo uma projeção acumulada no frontal. Ela tem reduzida no de perfil e no frontal, no horizontal, na vista superior. Nosso plano auxiliar, percebemos que ele tem um paralelismo aqui, ó, analisando pela projeção acumulada. E com isso, nesse plano auxiliar, nós teremos uma verdadeira grandeza. Aqui nós percebemos uma nova linha de terra, com paralelismo em relação à projeção acumulada, ou seja, o ponto AB ele vai estar em verdadeira grandeza nessa vista, e as medidas que seriam o afastamento do ponto D e o afastamento do ponto B. Nós temos a verdadeira grandeza nesse plano auxiliar. Um plano paralelo à linha de terra. O plano paralelo à linha de terra é uma situação um pouco excepcional. Analisando em Épora, é até fácil, ela tem uma correlação muito simples em relação ao anterior, ao de topo. Porém, a gente vai começar a trabalhar somente com duas vistas, a frontal e a superior, e não teremos mais a vista de perfil. E nesse caso, não tendo mais a vista de perfil, a gente vai trabalhar o plano paralelo à linha de terra e o plano qualquer semelhantes, pois os dois são os únicos que fazem
projeção reduzida no frontal e na vista superior, na horizontal. Mas por aqui a gente consegue perceber também, ó, pelo paralelismo, e essas informações aqui, ó, seriam as abscissas, como se realmente ele está sendo rebatido. Mais adiante dos exercícios a gente volta a comentar sobre isso, mas nesse caso é um caso excepcional que a gente vai começar a desvincular um pouco o nosso plano de perfil. Se o plano de perfil for interessante para a gente resolver as nossas questões, vamos utilizar o de perfil. Se o plano de perfil não for interessante, nós abandonaremos ele. E o plano qualquer, eu tenho esse plano auxiliar paralelo ao plano ABCD. E para esse caso a gente vai fazer duas mudanças de plano. Pois o plano qualquer ali não tem projeção acumulada, é só projeções reduzidas. Nós precisamos gerar uma projeção acumulada dele, como se eu, analisando a reta AB, é uma reta horizontal, ela tem mesmas cotas. Eu sei que essa projeção AS-BS está em verdadeira grandeza. Então, se nós nos posicionarmos nesse sentido, eu consigo desenvolver uma projeção acumulada desse plano ABCD, e com a projeção acumulada volta ao caso do plano de topo, pois nessa visão eu tendo a primeira mudança de plano, eu esqueço o anterior. Para nós, essa vista seria superior e aquela seria uma frontal, no caso. Então, nesse caso, eu teria esse plano como sendo um plano de topo. E no plano de topo, nós vimos lá atrás, colocamos um outro plano paralelo, e com esse paralelismo eu peguei as informações de afastamento que passaram a ser essas aqui. E aí eu tenho a verdadeira grandeza do plano qualquer. Desenvolvendo os exercícios. Vocês perceberam, agora nós não estamos trabalhando com a terceira vista, com a vista de perfil. Vamos trabalhar apenas com a vista frontal e a vista superior. E a linha de terra nós também vamos adotar aonde nos convier melhor. No caso, vamos correlacionar os pontos AF com AS, CS e CF, BF e BS. A linha de terra, vamos adotar ela no ponto C, CS. Uma convenção que vamos começar a adotar é para onde está o plano horizontal. A vista superior é um plano horizontal e aqui não, a vista frontal é um plano vertical. Então, tu colocamos um tracinho indicando para o lado que é o plano horizontal. Esse é um plano vertical, pois está uma projeção acumulada na vista superior e uma projeção reduzida na frontal. Eu gostaria de uma verdadeira grandeza desse plano. Como nós já analisamos, quando eu tenho uma projeção acumulada, eu vou colocar um plano de referência paralelo a essa projeção acumulada. No caso, eu estou aqui, colocar a nossa linha de terra, nossa nova linha de terra, paralela à nossa projeção acumulada, a direção para onde está o plano horizontal, trabalhar com as projetantes, e agora as informações de cota, pois se eu tenho um plano horizontal, aqui é um plano vertical, que seria nosso frontal, e o nosso primeira mudança de plano passou a ser um plano vertical. No plano vertical a gente vai adotar as informações de cota. O ponto C, ele está exatamente em cima da linha de terra. Então o ponto C1 estaria aqui. O ponto AF
Podemos usar o escalímetro ou usar um compasso para medir. Nós vamos ter o ponto A1. E o plano e o ponto B, a cota do ponto B. O B1. B1 é a primeira mudança de plano. Então a verdadeira grandeza desse plano ABC verdadeira grandeza do plano ABC. A primeira mudança de plano a gente vai começar a adotar número 1 ao lado da letra, e se quando houver duas mudanças de plano, passa a ser 1A2 ou B2 no caso. Para quem está nessa situação, está olhando esse plano, esquecemos o antigo plano, nós vamos ter apenas essas duas projeções, e se alguém está olhando daqui, essas informações passam a ser os afastamentos, as abscissas nesse sentido, os afastamentos e as cotas continuaram cotas lá. Então, qual o plano que mantém os mesmos afastamentos? Não é o plano frontal? O plano frontal não está paralelo ao frontal e na sua projeção frontal não vai ser verdadeira grandeza? Então essa é a justificativa para a qual a gente ter feito essa mudança de plano e manteve ele como frontal e ele veio se transformar numa verdadeira grandeza. Segundo caso, segundo exercício. O plano onde ele tem uma projeção acumulada no frontal, mas as cotas são diferentes, pois ele está oblíquo ao plano horizontal. Então esse é um plano de topo. O plano de topo ele tem acumulado no frontal de referência. Para desenvolver a verdadeira grandeza desse plano, vamos fazer a correlação dos pontos entre o plano frontal e o plano horizontal, a vista horizontal. A nossa linha de terra, vamos agora passar no ponto AS, fazer o grafismo para o local onde está o plano horizontal, fazer um H e um vertical. Como nós vimos anteriormente, se eu tenho uma projeção acumulada, eu vou fazer uma nova linha de terra. Se aqui é um vertical, vai sair um horizontal e um grafismo de onde que é o plano horizontal. Correlacionar os pontos A, B e C, as projetantes do A, B e C. Agora, o ponto A está em cima da linha de terra, o ponto A1 em cima da linha de terra. O ponto C, esse é o afastamento. No plano horizontal nós estamos marcando agora o afastamento, essa medida. O C1 e o tamanho do ponto B, o B1. E nossa verdadeira grandeza do nosso plano ABC verdadeira grandeza do plano ABC. Fizemos um novo plano, vamos esquecer esse plano aqui. Analisando esse aqui, nós temos um plano vertical
E essas informações aqui são as cotas. Qual é aquele plano que tem as cotas iguais? É um plano horizontal, pois está paralelismo ao plano horizontal de referência. Então nós tínhamos um plano de topo e finalizamos ele com um plano horizontal. Por isso que a gente justifica que realmente o plano AB, essa projeção A1, B1, C1, está em verdadeira grandeza. Terceiro exercício. O terceiro e o quarto exercício, nós temos projeção reduzida na vista frontal e na superior. Quem faz projeção reduzida na frontal e na superior, ou é paralelo à linha de terra, ou é um plano qualquer. Descobriremos qual é qual? Vamos fazer a correlação com as projetantes do BF até o BS. Semelhante ao que nós desenvolvemos. Vamos colocar nossa linha de terra também aqui. Podemos posicionar em qualquer local. O plano vai ficar na mesma posição, ou ele mais alto ou mais baixo. No caso, a gente colocando aqui às vezes facilita a gente desenvolver. Nosso plano horizontal para cá. Vamos deixar agora de fazer o H e o E, o Vzinho do plano vertical e do horizontal. Vamos só manter o grafismo do tracinho para qual é o plano horizontal. Como nós vimos anteriormente, se tem duas projeções reduzidas, teremos que fazer duas mudanças de plano. A primeira para transformar ele numa vista, numa projeção acumulada, e o segundo para fazer uma verdadeira grandeza. Como vamos descobrir qual plano é esse? Vamos analisar as retas. A, B, C tem cotas diferentes, o ABC tem afastamentos diferentes. As retas A, B e C são retas quaisquer. Nós não temos nenhuma reta conhecida nesse caso. Mas, se eu pegar pelo ponto D, pelo ponto C, desenvolvemos uma reta pertinente. A gente vai descobrir um ponto DF. Essa reta é uma reta RF, reta R minúsculo. Lembro lá dos conceitos que reta a gente dá letras minúsculas para ela. Se esse ponto D, que está entre A e B, nós vamos fazer a vista superior desse ponto. Nós vamos ter um ponto DS e a reta R, a vista superior da reta R. Essa reta R, nós quando colocamos paralelismo em relação à reta à linha de terra, ela poderia se transformar numa reta horizontal ou numa reta frontal. A reta de topo não, porque a reta de topo ela faz uma projeção acumulada. E as duas retas que têm realmente mesmas cotas, ou é a frontal horizontal ou a horizontal. Quando nós visualizamos a vista superior, nós percebemos que os afastamentos são iguais. Então essa reta é uma reta frontal horizontal. E se o plano contém uma reta frontal horizontal e a reta frontal horizontal é paralela à linha de terra, o plano, consequentemente, vai ser paralelo à linha de terra. Sendo um plano paralelo à linha de terra, eu tenho uma projeção acumulada, uma projeção em verdadeira grandeza, tanto a vista superior como a vista frontal. Vamos nos posicionar transformando a reta R numa reta de topo. Para transformar essa reta R numa reta de topo, eu preciso colocar uma linha de terra perpendicular a ela
Nosso horizontal está para o lado de cá. Vamos pegar as projetantes. Se eu tenho um plano vertical aqui, nós vamos pegar as informações do plano vertical anterior. O ponto A está sobre a linha de terra. A1. O ponto C o C1. O ponto D não tem a mesma cota do ponto C e ele não está no mesmo alinhamento, porque nós fizemos ele estar. Então o D1 seria aqui também. E realmente comprova para a gente que essa reta R ela se transforma numa reta de topo. E o ponto B o ponto B1 seria esse. Então nossa primeira mudança de plano, transformamos um plano paralelo à linha de terra em um plano de topo, pois esqueçamos aquele primeiro e quem está olhando daqui vê uma projeção reduzida e uma projeção acumulada. Aí a gente cai no segundo caso que nós desenvolvemos, o plano de topo. Plano de topo. Vou colocar uma linha de terra paralela, uma nova linha de terra paralela à nossa projeção acumulada. Projeção acumulada, uma nova linha de terra, horizontal, vertical, horizontal passa para o lado de lá. Passamos nossas projetantes. E como agora não temos mais aquele, a nossa referência são entre esses dois, vamos pegar a informação desse aqui, ó, porque esse aqui passou a ser o nosso novo afastamento. Esse aqui eu vou transpor para lá. Essa medida do BS até a linha de terra vai vir para lá. É o nosso B2. Nosso ponto C. C2. E o ponto A2. Só finalizar o desenho. Tem a nossa verdadeira grandeza. Essa informação veio para cá. Essa veio para cá. Eu tenho fiz a segunda mudança de plano, vou esquecer o antigo plano horizontal. Nesse caso, as informações horizontais estão aqui, a vertical está aqui, sendo que aqui são as cotas. O plano que mantém as mesmas cotas é um plano horizontal, e o plano horizontal realmente faz verdadeira grandeza na vista superior. Então eu esqueceria uma vista superior do plano. Quarta questão. Se formos analisar, esse plano é um plano paralelo à linha de terra ou um plano qualquer? Se eu olhasse
de cima, somente na vista superior, poderia ser um plano desse. Um triângulo igual ao nosso esquadro, 45 graus nessa posição. Porém, a gente sabe que o ponto B tem uma altura maior. Então ele passa a ser uma situação parecida com essa. É um plano qualquer. Já visualizamos, já conseguimos posicionar ele. Visualizamos sendo um plano qualquer. Mas ele não parece um plano até interessante, pois ele está muito certinho. Ele está certinho, pois a reta AC tem mesmas cotas, então ela é uma reta horizontal, a reta AC, pois ela vai ter afastamentos diferentes. A reta AB, se a nossa linha de terra estiver aqui, ela vai ter um afastamento igual, ou seja, vai ter uma verdadeira grandeza, AF/BF. E a reta BC, se nós tivéssemos o plano de perfil, ela estaria paralelo ao plano de perfil e faria uma verdadeira grandeza no de perfil. Então aqui visualizando, nós já temos que a reta AC ela está fazendo uma verdadeira grandeza na vista superior. E se nós colocarmos nossa linha de terra, vamos colocar ela em cima do ponto AFCF, nossa linha de terra aqui. Se esse plano eu me posicionar para cá, faço uma mudança de plano e transformo essa reta AC numa reta de topo, o plano que ela contém, consequentemente, vai ser um plano de topo. Então vamos desenvolver essa reta, desenvolver esse plano através dessa reta. Fazer a projetante aqui. Nossa linha de terra. Nova linha de terra. Horizontal está para cá. Deixa eu aumentar essa projetante aqui. A informação de cota do ponto B. É o B1. E o ponto AC, ele está no mesmo alinhamento e com cota 0. Então, A1 coincidente com C1 vai estar nesse ponto. Então, na primeira mudança de plano, nós olhando esse plano, como se estivéssemos olhando nessa posição, nós vamos transformar ele num plano de topo, que foi o que nós fizemos. O ponto B mais alto e o ponto AC no mesmo alinhamento com a cota 0. Então eu transformei num plano de topo. Caímos naquela segunda questão, onde nós temos um plano de topo. Plano de topo, nós vamos colocar uma nova linha de terra. Aqui tem um plano horizontal, um plano vertical aqui. Aqui também era um vertical, né? Vertical, horizontal. Esse vertical gerou esse aqui. Agora eu vou ter um horizontal para cá. Horizontal para cá, o sinal veio para cá. Os projetantes. E agora, num novo plano horizontal, eu vou pegar as informações do antigo plano horizontal. O afastamento do ponto A, A2. O tamanho da reta AS-CS não é a verdadeira grandeza? Não estava em verdadeira grandeza? Então posso pegar e transportar ela direto, pois eu quero verdadeira grandeza. Então a reta já me tinha ela em verdadeira grandeza.
C2 e o afastamento do B B2. Aí está finalizado a verdadeira grandeza do plano qualquer. Ele já tinha a verdadeira grandeza lá, continuou sendo aqui verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza no plano qualquer. O plano qualquer geralmente é o plano que às vezes tem uma posição oblíqua a todos de referência, então a gente requer um pouco mais de atenção. Mas nesse caso até não foi muito difícil, pois eu tinha uma reta já pertinente que fazia parte do próprio plano que eu precisava. Tenho, nesse caso, dois planos que têm projeção reduzida na vista frontal e na vista superior. Um desses aí é um plano qualquer, o outro é um paralelo à linha de terra. Como vamos desenvolver? Vamos tentar desenvolver os dois juntos para vocês conseguirem verificar a diferença. O ponto AF, AS, CF, CS, BF, BS. Lá no segundo plano também, no sexto, todos eles correlacionados. Nossa linha de terra, vamos passar todos eles no AF. No ponto mais baixo, e nesse caso aqui vai ser o CF. Nosso plano horizontal. Eu precisava colocar uma reta pertinente. As retas que fazem parte dele, afastamentos diferentes, cotas diferentes. Afastamentos diferentes, cotas diferentes. São todas retas quaisquer. Então vamos colocar uma reta pertinente que seja conhecida nossa. Uma reta RF. Eu vou ter um ponto DF. Vou colocar lá pelo ponto C. Meu ponto DF. Uma reta RF. Eu não coloquei pelo ponto mais alto e o ponto mais baixo, com cota maior com cota menor, pois eu precisava fazer uma interseção em uma das faces. Então eu peguei um ponto médio, pois ele me fez uma interseção na outra aresta. O ponto DF. Ele está entre A e C. Vai ser meu DS. E a minha reta RS. E no segundo caso, no sexto, tenho minha reta RS. A reta RF no quinto, ela tem afastamentos diferentes. O B e o D têm afastamento diferente. Essa é uma reta horizontal. Se é uma reta horizontal, esse plano é um plano qualquer. E a reta a projeção RF e RS a RF tem mesmas cotas e a RS tem mesmos afastamentos. Essa é uma reta, vou fazer aqui, ó, essa é uma reta horizontal
reta, e essa é uma reta fronto-horizontal. A reta fronto-horizontal é paralela à linha de terra, consequentemente, o plano que a contém é um plano paralelo à linha de terra. Então, eu tenho duas situações bem semelhantes, onde eu consegui identificar pela reta pertinente, que é a reta contida no plano, que sendo uma reta horizontal, fez um plano qualquer, e uma reta fronto-horizontal fez um plano paralelo à linha de terra. Desenvolver, fazer a primeira mudança de plano nesse plano qualquer. Eu vou me posicionar como se eu estivesse nessa situação, transformar essa reta RS numa reta de topo. Se eu transformar a reta RS numa reta de topo, consequentemente o plano vai vir a ser um plano de topo. Então vou pegar aqui, ó, pegar o alinhamento dela e passar um novo plano horizontal, uma nova linha de terra. Nosso horizontal está aqui. As informações desse novo plano, que é um plano vertical, eu vou retirar do plano horizontal, do plano frontal nosso. O ponto C está sobre a linha de terra, nosso C1. Nosso B. B1. Tem que fazer ela mais comprida um pouco essa projetante. É o nosso A1. Eu vou ter a projeção acumulada do plano que nós precisamos envolver. Então fiz a primeira mudança de plano. Na primeira mudança de plano consegui uma projeção acumulada. A segunda mudança de plano, eu vou ter uma linha de terra paralela à nossa projeção acumulada. Nosso horizontal vai para cima. A projetante do ponto C, ponto B, ponto A. E quando fiz a primeira mudança de plano, eu esqueço a nossa vista frontal. Passou a ser essa frontal e essa vista superior. Essas informações aqui, que são os afastamentos, eles vão passar para lá. O C2. A2. E o B2. Aí eu tenho os três pontos. Feito segunda mudança de plano. Só traçar a nossa verdadeira grandeza. Esta é a nossa verdadeira grandeza do plano ABC. O plano paralelo à linha de terra.
eu vou me posicionar como se eu estivesse lá daquele lado, olhando para o lado de cá. Qualquer um dos lados daria certo. Daqui olhando para lá ou de lá olhando para cá. Mas lá eu acho que o local do quadro não vai ser suficiente. Então vamos passar uma nova linha de terra. Nosso horizontal vai vir para cá. Ponto B. Ponto C e o ponto A. Ponto C e ponto D. E o ponto A. Estamos num plano vertical. No plano vertical temos que marcar as cotas. O ponto A1 está aqui. C1 e D1 tem as mesmas cotas. E o ponto B ponto B1. E acumulada, projeção acumulada do plano ABC. Para quem está olhando de lá para cá, esquecendo aquela ser vista, essa é uma vista superior. E na vista frontal nova, que seria o plano auxiliar, primeira mudança de plano, ela ficou todo o plano acumulado. E aquela reta R, a nossa intenção era realmente colocar ela uma reta acumulada. Então ela ficou uma reta acumulada. E ficou uma reta de topo, para quem olha do lado de lá. E o plano virou um plano de topo para isso. A segunda mudança de plano, vou colocar bem juntinho aqui assim. O A1 vou colocar lá para o lado de lá. A nossa linha de terra passou a vir, nosso plano horizontal passou a vir para cá. Nossas projetantes. E agora as informações do antigo plano. Passou a ser esse o afastamento. Ponto B2. O ponto A. O A2. E o ponto C, o que tem um afastamento maior. Aqui está o C2. Só desenvolvemos e finalizarmos nosso plano, nossa projeção em verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza do plano ABC. As duas soluções, se vocês olharem, é bem semelhante. Eu identifiquei uma reta, eu coloquei uma reta pertinente que me transformava ela em uma verdadeira grandeza. No caso, a reta RF, a projeção RF, ela está horizontal, então essa aqui é a verdadeira grandeza. E se nessa reta a gente formos olhar no sentido dela, para transformar ela numa reta de topo, numa projeção acumulada, o plano que vai conter vai ficar acumulado. Se o plano acumulou, é fácil cair no segundo caso que nós vimos, no segundo exercício, numa projeção acumulada faz uma VG. Nesse aqui é semelhante. Temos VG
na vista frontal e na vista de perfil, na vista horizontal. Se a gente olhar de lá e transformar essa reta numa reta de topo, o plano vai ser um plano de topo. E tendo um plano de topo, acumulou, faz uma verdadeira grandeza. No caso da fronta horizontal, você dá para desenvolver ela através da vista frontal também. É semelhante, é só tudo que nós desenvolvemos aqui, você vai desenvolver lá para cima. E no plano qualquer, se nós quisermos começar a desenvolver pela vista frontal, é só colocarmos pelo ponto B uma reta que tenha um afastamento igual, e aí vocês vão ter uma reta frontal. A reta frontal vai ter uma verdadeira grandeza na vista frontal, aí através dela vocês também conseguem desenvolver a verdadeira grandeza através de uma reta que está em VG. Agora nosso sétimo e oitavo exercícios. O 7 e oitavo também estão fazendo uma projeção reduzida, tanto no frontal como no horizontal. Eu tenho aqui um deles vai se transformar num plano paralelo à linha de terra e outro, acho que os dois vão ser qualquer. Desculpem, acho que os dois vão ser qualquer. Vamos analisá-los para ver. Agora eu tenho 4 pontos para desenvolver o nosso plano. No primeiro caso, vamos interligar os pontos da vista superior com a vista frontal. Vista frontal para a vista superior. Vamos colocar nossa linha de terra no ponto que tem a cota menor. Analisando as retas que fazem parte desse plano. A, B, C, D tem cotas diferentes e a S, BS, CS, DS tem afastamentos diferentes. São todas retas quaisquer. Mas se vocês prestarem atenção, BF, CF, essa reta, ela está horizontal. Ela está horizontal. Qual é a projeção dela na vista superior? Ela tem afastamentos diferentes, mas é uma reta que está em verdadeira grandeza. Essa reta RS está em VG. Então, eu posso, semelhante ao exercício sétimo, se não me engano, não, quinto, a gente desenvolve semelhante. Eu vou me posicionar nesse lado e transformar essa reta R numa reta horizontal. Para isso, vamos ver se vai caber no lado de cá. Vou colocar bem juntinho aqui nossa nova linha de terra. O horizontal tá para cá. Nossas projetantes. O ponto D tem um cota 0. É o D1. O B e o C as cotas são iguais. E nós alinhamos ele aqui, ó. Então por isso que eles vão fazer acumulado. C1 com B1. E o ponto A A1.
Acumulei todo o plano, acumulei na vista na novo plano auxiliar número 1. Então, realmente, se eu estou olhando daqui, ó, o C1, B1 é uma reta de topo. Esqueço aquele plano lá agora. Colocar uma nova linha de terra. Nosso horizontal passou a vir para cá. As projetantes. E agora as informações do plano horizontal. Essa aqui que seriam nossos afastamentos. Ponto D, D2, o ponto A2 vai ser igual, o ponto C, torcer para caber, veio na beiradinha. E o ponto D ficou bem pequenininho. Não, B1. Agora tem uma verdadeira grandeza do plano. E no caso, esse plano é um quadrado exato. Então, se desenvolverem ele e ele realmente fica um quadrado exato, é porque ficou correto. A precisão ficou aceitável. Se ele não ficou aceitável um quadrado exato, talvez algum erro de precisão, um pouco mais de atenção para a gente desenvolver ele. Verdadeira grandeza. O segundo caso. Segundo caso não, o oitavo caso. Vamos interligar os pontos BF, BS, AF, AS, DF, DS e CF, CS. Vamos passar nossa linha de terra lá no ponto que tem cota menor. E vamos tentar analisar como que esse plano se encontra. Se tem alguma reta que esteja nele que a gente possa identificar. Os pontos A, B, C, F, cotas diferentes, AS, BS, CS, DS, afastamentos diferentes. Todas retas quaisquer. No anterior nós usamos uma diagonal que estava em verdadeira grandeza. Aqui ela tem alguma diagonal, verdadeira grandeza. BC tem cotas diferentes. E aqui também tem afastamentos diferentes. Eu não vou conseguir. Então vou colocar uma reta pertinente, semelhante ao exercício 6º. Vamos fazer um ponto E, EF. E a nossa reta R, F. Poderia ser pelo ponto B também. Faria um cruzamento entre CF e DF. Esse ponto EF vamos fazer o cruzamento. Identificamos o cruzamento aqui, ó. É um ES. E a nossa reta entre AB
entre A e B, a nossa reta é RS. Essa reta está em verdadeira grandeza. Se olharmos desse ponto e essa reta a gente transformar numa reta de topo, a gente consegue, mesma situação da Kelly, fazer um plano de topo. Vou colocar nosso plano, nossa linha de terra aqui, horizontal, projetante para o ponto A. O ponto A ele vai ter uma cota bem alta. Ponto D, D1 no zero. Ponto B, ponto B, atenção para não se perder os pontos. B1, C1 e o A1. Se vocês forem ver, eles vão fazer uma projeção acumulada. A nossa reta R, que é o ponto EC, realmente ele vai estar lá coincidindo, fazendo a primeira mudança de plano. Segunda mudança de plano, se eu tenho uma projeção acumulada, faço uma VG. Nosso plano horizontal passou para cá. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, deixar ele um pouquinho menor, para não confundir com o outro plano lá. O A, C, B e D. O B vai ser mais comprido. Agora é só pegar as informações de afastamento que é na vista superior que nós havíamos tido, que nós tínhamos ele. Ponto C, ele tem um afastamento pequeno. C2. Não há necessidade de pegar o ponto E de novo, porque o ponto E foi só para a gente fazer essa perpendicular dessa linha de terra com ele. Não há mais necessidade de utilizá-lo. Ponto A. A2. Ponto B2. E o D2. Só traçar as retas e a gente vai ter a nossa verdadeira grandeza. Eu sei que ele também vai se transformar em um quadrado, então eu já verifico aqui que com esse quadro ele realmente está fazendo os ângulos retos. Eu tenho verdadeira grandeza. Então, se a precisão foi bem aceitável, vocês vão ter um quadrado exato. E quando vocês olham, vocês não têm realmente o formato do quadrado. Nem na número 7 você não percebe que é um quadrado, e nem o número 8 que se percebe, mas com a verdadeira grandeza nós realmente descobrimos que é um quadrado exato.
Essa é o número 7 e o número 8. São planos quaisquer. Vocês têm retas horizontais apenas, ó, retas horizontais apenas. E ele é um pouquinho mais trabalhoso devido à quantidade de pontos que eles têm para desenvolvê-lo. Mas é semelhante ao anterior que nós fizemos com reta qualquer. E ele não ficou diferente, é só um pouco de atenção para vocês não se enganarem com os pontos e pegarem com bastante precisão. Agora vamos trabalhar alguns planos que fazem parte de algum poliedro. Mas para nós o importante é utilizar o poliedro somente pela visibilidade e vocês conseguirem identificar um pouquinho melhor. Mas no caso, a gente está transformando planos e fazendo a verdadeira grandeza deles. Número 9. Eu tenho uma perspectiva do objeto, me interessa as vistas dele. Eu teria a verdadeira grandeza, aquela parte de cima dele. Eu teria somente esse plano inclinado dele, eu não teria verdadeira grandeza. E esse plano inclinado, ele está posicionado nesse local aqui. E aqui, ponto DS e ponto CS. Esse é um plano de topo, pois ele está fazendo uma projeção acumulada na vista superior, na vista frontal. Então, se ele está acumulando na vista frontal, é o nosso segundo caso que nós desenvolvemos hoje nos exercícios. Eu tenho nossa projeção acumulada, vou colocar um novo plano paralela nossa projeção acumulada. Nossa linha de terra entre a vista frontal e a vista superior, vou desenvolver ela aqui. Está aqui a nossa horizontal. A horizontal foi para lá. E projetante. As informações que eu vou medir aqui é do antigo plano horizontal. Plano horizontal, ponto A. E o afastamento do ponto C é igual ao ponto A. Eu tenho nossa verdadeira grandeza. O ponto B1 estaria aqui. O A1, C1 e o D1 seria aqui. Verdadeira grandeza. O segundo caso é semelhante também. Esse plano que nós queremos está um plano de topo. É como se fosse esse formato em H. Nós temos nossa projeção acumulada. Vamos colocar nossa linha de terra horizontal aqui. Entre a frontal e a horizontal, vamos considerar nossa linha de terra para cá. Agora as projetantes de todas essas arestas que nós temos. Se as figuras começam a ser um pouquinho, inclusive até está tracejada. Se as figuras começam a ficar um pouco mais complexas, é só conseguindo visualizar ela, não há necessidade de colocar nomenclatura aos pontos. Esse ponto aqui, esse aqui, qual que é o afastamento dele? É esse. Só que vocês correlacionam que
Tenho essa que é a projeção, tá vendo? Uma correlacionada ao mais estreito, esse pedacinho aqui está mais estreito, aquele ali, e o outro que é o mais largo. Então esse que está vindo aqui, ó, é o que está mais largo. Então tem que estar aqui, ó. Essa parte central do H. Agora eu tenho a parte mais estreita que está mais fora, ó. Então ele vai lá na frente. E o tamanho da figura toda, o tamanho da face toda. Agora é só acender ele. A única diferença é essa parte estreita e a parte larga. A parte larga, nós podemos perceber que tem um afastamento menor. Então o afastamento menor está aqui, ó. A linha de terra está aqui, então ele está mais próximo. E aquela parte mais estreita está aqui, ó. Como se ele realmente estivesse abrindo assim, ó. Ele estava aqui e está abrindo para lá. Esse aqui é a nossa verdadeira grandeza do plano. Aqui tem um telhado, representando mais ou menos um telhado de uma casa. Se eu olhar daqui, eu vou fazer a vista frontal dele. E se eu estou olhando de cima, eu estou vendo as águas do telhado. A água M seria igual a essa outra, não há necessidade, uma delas só é suficiente, e a N é igual a essa da frente. Esse eu tenho um plano de topo e tenho um plano paralelo à linha de terra. O plano de topo, como nós vimos já na figura anterior, eu analiso, consigo perceber que ele está um plano de topo aqui, está acumulando, o plano M está acumulando lá. Linha de terra. Posso considerar a linha de terra entre a vista superior e a frontal aqui também, ó. Linha de terra para cá, linha de terra para lá, horizontal. Nossa projetante da parte mais alta do telhado, a cumieira, e a parte do beiral, a parte mais baixa do telhado. Agora é só transferir a medida do beiral aqui está a medida do beiral e o tamanho o meio do beiral seria metade, que seria a cumieira. Essa medida aqui do afastamento que essa cumieira tem. Vamos compridar um pouquinho. Aqui tem a verdadeira grandeza da água M. Água N é paralela à linha de terra. O plano paralelo à linha de terra ele tem projeção reduzida no frontal e na vista horizontal, na vista superior. Eu tenho que fazer duas mudanças de plano. Vamos nos posicionar nesse local, pegar esse beiral e transformar ele num topo. Essa linha de terra para cá. Vou colocar a nossa linha de terra para cá. Passou para cá a nossa linha de terra. Nosso plano horizontal.
Agora, para esse segundo caso, nossa linha de terra vai passar para lá para cima. Então, eu vou identificar que o beiral está na cota zero e a altura do telhado acumulou. Se a gente realmente estivermos olhando daqui, ó, esse vai ser o formato do telhado. Tenho uma projeção acumulada, a da água N. Vou colocar uma nova linha de terra. O horizontal vai passar para cá. As projetantes. Agora eu vou medir o tamanho da cumeira inteiro, que eu preciso dela em verdadeira grandeza. Não há necessidade de medir também esse afastamento. Como aquilo está bem paralelo, para nós interessa não o posicionamento, mas sim a verdadeira grandeza. Não, vamos colocar assim, aquele pedaço pequeno. Já que estamos com dois planos de referência, é interessante a gente marcar esses aqui. Esse. Agora essa medida aqui toda. Tem um ponto aqui, ponto aqui. Agora o tamanho da comida, posso medir só o tamanho dela mesmo, que ela tem verdadeira grandeza, uma reta frontal horizontal. E agora com a comida toda, mais o afastamento que ela tem lá daquela linha de terra lá. Agora tem a verdadeira grandeza da água N. Se eu fosse fazer a maquete num telhado desse, eu recortasse duas vezes esse trapézio e duas vezes esse triângulo, eu consigo desenvolver o telhado em verdadeira grandeza, uma maquete do telhado certinho. Exercício 12. Eu tenho uma parte chanfrada nesse paralelogramo. A vista superior e a vista frontal. Vamos colocar uma letra para vocês conseguirem identificar melhor. Tem o ABC, o A, o B, F e o CF. O AS, BS, CS. Eu tenho a vista frontal e a vista superior. Analisando, nós conseguimos perceber que o AF e BF tem cotas iguais. Se tem cotas iguais, a projeção AS-BS está em VG. E também o AS-CS, por ter afastamentos iguais, o AF-CF é uma verdadeira grandeza. A gente poderia desenvolver por aquela verdadeira grandeza ou por essa daqui. Por essa aqui ela fica muito semelhante ao exercício quarto nosso. E também o sétimo, se não me engano. Ele é muito parecido. Ele é um plano que é um plano qualquer, porém ele tem retas conhecidas. Se a gente olhar e colocar essa reta AB
como se estivesse olhando ao longo dela, ela se transformaria numa reta de topo. Se é o plano que contém essa reta de topo, o plano vai se transformar no plano de topo. Então vamos começar a desenvolver por ela. Ó, eu vou colocar aqui, ó, o alinhamento dela e coloquei nosso nova linha de terra por ela. Pelo ponto C, uma projetante. Pelo ponto AB, outra projetante. Na vista frontal, vamos colocar nossa linha de terra de referência aqui. Como se ele estivesse no chão lá, o cubo, o objeto lá. Linha de terra aqui. Qual que é a cota do ponto CF? A cota do ponto CF do ponto CF é o C1, primeira mudança de plano. E a cota do A e B, que são iguais, eles estão alinhados aqui. Então tem aqui o A1 coincidente com B1. Nossa projeção acumulada do nosso plano é essa. Tenho a projeção acumulada, faço uma verdadeira grandeza. Paralelo. Agora esse projetante, a horizontal passou a vir para cá, ó. Agora eu vou pegar a informação do antigo plano horizontal, que seria esse aqui. O tamanho de B. O B passou para cá, ó, B2. Entre A e B já está em verdadeira grandeza, só transferir para lá. E o C está aqui. Agora a nossa verdadeira grandeza. Conseguindo somente visualizar os pontos, não há necessidade da nomenclatura para ele. Interessou para a gente a verdadeira grandeza da superfície. Se quiserem colocar a nomenclatura dos pontos para não se perderem, pode fazer, mas para nós o que ficou mais importante são as verdadeiras grandezas. O exercício número 13, nós simulamos uma edificação, poderia ser um prédio, uma casa, e nós temos as paredes 1, 2, 3, 4 e 5, e a vista frontal, nós temos a parede número 1, que ela, como é um plano que está paralelo ao plano frontal, já está em verdadeira grandeza. Então o número 1 já tem uma verdadeira grandeza na nossa vista frontal. O plano número 2, como se nós estivéssemos de frente para ele, vamos visualizar uma linha de terra, o sinal descrevendo onde que está o plano horizontal, uma das extremidades da parede número 2, a outra extremidade da parede número 2, e agora é um plano vertical, nós vamos ter que pegar a medida daquele plano vertical número 1, pois todas as paredes são iguais. Desenvolvendo aqui, temos um
verdadeira grandeza. Poderíamos ter desenvolvido número 2. Poderíamos ter desenvolvido aqui, mas como nós vimos que nós estamos trabalhando em primeiro diédro, se a projetante está do lado esquerdo nosso, nós temos o objeto e o plano está após. Se a gente houvesse desenhado ele na posição próxima a ele, estaríamos em terceiro diédro. Se for um plano abstrato, não há problema, podemos caracterizar, tanto faz sendo olhado por dentro ou por fora. Mas como nós estamos visualizando uma residência ou uma edificação, nós temos que representar ele como se fosse um primeiro diédro. O plano número 3. A gente faz o alinhamento dele aqui. Alinhei ele. Nós vamos colocar nossa linha de terra por aqui. O plano horizontal indicado. O número 3 vai nessa extensão até essa extensão aqui. O plano 3 vai ser localizado aqui, nessa posição. A altura da parede. Essa. Aqui nós temos o número 3 em verdadeira grandeza. O número 4. Quem estivesse na posição de frente para ele já está no alinhamento do equipamento de desenho. Vamos colocar nossa linha de terra. Nosso plano horizontal vai estar para o lado de cá. Quem olha a aresta do lado esquerdo, lado direito de quem está olhando. De quem está olhando lá o lado esquerdo. E a mesma informação, a cota da parede, ou seja, a altura. Número 4, verdadeira grandeza. E faltando só o 5. Tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5, para a gente pegar um paralelismo, como ele é muito pequeno a largura dele, a gente sabe que esses dois aqui estão simétricos. Então vou pegar esse alinhamento aqui. Nossa linha de terra paralela a ele. E a projetante nas duas extremidades dele. E a informação que falta seria a cota, né, a altura da parede. Nós temos ela aqui. O número 5, verdadeira grandeza. Temos todas as paredes desse prédio. Poderíamos dizer que estamos fazendo todas as fachadas dessa edificação, pois ela, só a fachada número 1, nós tínhamos ela em verdadeira grandeza e precisávamos desenvolver todas as fachadas com as suas especificações. Exercício número 14. Se vocês lembrarem lá no capítulo 3, que nós trabalhamos planos, nós tínhamos um plano nessa situação, onde ele tem cotas desse ponto, que a cumeira do telhado é mais alta, e tem o beiral que é mais baixo. Ele é um plano qualquer, ele está oblíquo aos outros planos de referência. Mas ele tem
esta aresta seria uma reta em verdadeira grandeza, uma projeção em verdadeira grandeza. Essa aresta, que é o beiral, que seria esse, também está em verdadeira grandeza. E se tivéssemos o plano de perfil, essa outra aresta teria uma verdadeira grandeza. Temos uma reta frontal, uma de perfil e uma reta horizontal. Nós vimos esse plano de novo, agora em mudança de plano, o quarto exercício, que nós, se eu não me engano. Então, era um plano muito interessante, que a gente acaba praticando muito ele. Fazendo se esse telhado estivesse na posição paralelo, a parede paralela a nós, eu teria esse telhado fazendo dois planos de topo e dois planos paralelo à linha de terra. Nós já vimos no exercício anterior como se desenvolveram esses planos de topo e o paralelo à linha de terra. Se nesse exercício que nós temos agora, nós nos posicionarmos desse local, nós não desenvolveríamos esse telhado dessa mesma forma, semelhante ao que nós vimos aqui. Então, dessa visão é fácil entender. Vamos tentar fazer a verdadeira grandeza dessa água. E quem olha daquele ponto, ela vai estar com projeção acumulada aqui. E com projeção acumulada, só desenvolver a verdadeira grandeza. Eu vou me posicionar como se eu estivesse olhando através desse ponto. Vou colocar uma nova linha de terra. As projetantes. Tem um plano vertical, vou tirar a informação daquele plano vertical antigo nosso. Temos aqui a cota do telhado, que é a parte mais alta do telhado. Quem olha dessa posição, esse plano é um plano de topo agora. É um plano de topo. Colocar um plano paralelo, um novo plano paralelo a ele. Nosso horizontal passou a ser para cima. As projetantes. E agora a informação. Eu vou pegar o quanto esse plano está distante aqui. O quanto da linha de terra até a cumieira, a parte mais alta do telhado. E o quanto essa cumieira toda está com o seu tamanho mais o espaço que ela está afastada da linha de terra. Verdadeira grandeza da água. Todos os telhados são iguais, todas as águas do telhado são iguais, então todas elas vão ser igual a essa. Poderíamos ter desenvolvido a outra água, qualquer uma delas poderia ser desenvolvida, ela ficaria exatamente do mesmo tamanho. O último exercício desse método descritivo é um exercício onde você tem uma simulação de uma casa com seu telhado,
tem as paredes e tem os telhados, a vista frontal, a vista superior. Nós precisamos desenvolver a verdadeira grandeza de todas as paredes e de todas as águas do telhado, como se nós quiséssemos fazer uma maquete dessa casa. Esse exercício ele tem as paredes, a parede 2 é uma parede frontal, é um plano frontal que está paralelo ao plano frontal, então aqui ele já está em verdadeira grandeza, já tem uma verdadeira grandeza. A 6, ela seria uma frontal também, mas só que teremos que desenhar em cima desse, nós vamos desenhar a parte. A parede 1, a parede de perfil, que nós temos também, fácil de visualizar. A parede 3, 4 e 5 são planos verticais. A água do telhado número 1, ela está acumulado, eu sei que é um plano de topo. A água do telhado 2 e 6, paralela à linha de terra, nós já desenvolvemos exercícios semelhantes. E a água do telhado 3, 4 e 5 são planos quaisquer. Nesse caso, a gente enxerga todos os tipos de planos que nós vimos, com exceção do plano horizontal, que o plano horizontal seria a parte interna da casa, seria o chão da casa. Finalizando a maquete, para poder desenvolver toda a maquete, é só recortar esse polígono, pois ele está em verdadeira grandeza, e aí a gente tem a maquete dessa casa. Começando a desenvolver as paredes. A parede número 2, nós já temos ela em verdadeira grandeza. A parede número 1, quem estiver de frente para a parede, o plano tem que estar pós o objeto. Nossa linha de terra para cá. A extensão da parede toda. E agora a cota, a altura da parede. A altura da parede. Aqui eu tenho a parede número 1. Verdadeira grandeza. A parede número 2 temos lá. Parede número 3. Se nós estivéssemos de frente para ele, para a parede, colocar a nossa linha de terra bem próxima do outro desenho. Vocês que forem estar em um papel A4, tem que fazer o desenho bem apertado, senão ele não cabe no papel. O lado esquerdo da parede de quem olha. O lado direito da parede de quem olha. A altura da parede. Temos lá. Aqui eu tenho A3 VG. Quem olha A3. A5. A4. Vamos fazer em sequência. Quem estiver de frente para 4, vai olhar nossa linha de terra horizontal para o lado que está o plano horizontal. Em algum local por aqui. Em algum local por ali. A altura da parede, como nós já vimos, são todas elas iguais. Aqui temos a P4, verdadeira grandeza. P3, P1, P2. A P5, quem estiver olhando dessa posição, nosso plano, nossa linha de terra,
de quem olha a parede do lado esquerdo dela, de quem olha a parede do lado direito. A altura da parede, que foi aquela que nós medimos anteriormente. A P4, P5, verdadeira grandeza. Fico faltando a P6. Quem olha do lado de lá, linha de terra. O tamanho da parede, como nós já vimos medido. Aqui nós temos a parede número 6, em verdadeira grandeza. E finalizamos todas as paredes da casa em verdadeira grandeza. Todas as paredes da casa estão finalizadas. Agora precisamos desenvolver os telhados. O telhado, que são as águas do telhado. A água número 1, a gente identifica que ela está uma projeção acumulada lá. Então ela desenvolve-se diretamente sobre sua própria projeção acumulada. Plano, horizontal passa-se para cima. E as projetantes. Agora, vamos considerar nossa linha de terra para lá, bem próxima daqui dele. Nós temos aqui o tamanho do beiral. E a posição da cumieira, que seria metade, pois os dois eles são simétricos. Aqui sai a primeira verdadeira grandeza da primeira água do telhado, da água número 1. VG. A água número 2 e número 6, que são planos paralelos à linha de terra. Os planos que são paralelos à linha de terra e o plano qualquer, eles têm projeção reduzida na vista frontal e na vista horizontal, na vista superior. E nós vamos precisar desenvolver duas mudanças de plano. A primeira para acumular o plano, a segunda para fazer a verdadeira grandeza. Se nós olharmos essas retas, o beiral, que é uma reta fronto-horizontal, a cumieira ou esse outro beiral, são todas retas fronto-horizontais. Se eu olhar ela no sentido dela, eu vou ter ela acumulada. E ela acumulada, o plano que a contém será acumulado também. Então, eu tenho aqui, vou colocar uma linha de terra. O beiral da água 5 estaria aqui. Da cumieira. E vamos desenvolver a número 2 também. Vamos desenvolver a acumulada da 2 e da 6. A altura do telhado.
Aqui tem a projeção acumulada da água número 6. Isso desenvolvemos aqui a projeção acumulada da número 2. Realmente, se eu estiver olhando do lado de cá, essa beiral da água 6 está acumulando aqui, a cumeira está se acumulando nesse sentido, e a beiral da água 2 está acumulando aqui. Então eu tenho como se fosse uma seção interna do telhado, poderíamos dizer. Então estou com as duas projeções acumuladas. Se eu tenho uma acumulada, eu desenvolvo uma VG. O horizontal estava para cá, passou para o outro extremo. E as projetantes aqui. Como nosso espaço não é tão grande no papel, a intenção nossa é realmente desenvolver a verdadeira grandeza. Ao invés de eu colocar essa medida e afastar o plano todo além, eu vou mudar de novo a linha de terra para a posição do beiral. Aí eu desenho só o beiral mesmo. Ele está em verdadeira grandeza, uma reta frontal horizontal. O beiral aqui. Ó, essa posição aqui também é onde começa a cumieira. E o tamanho da cumieira entre água 2 e água 6. Aqui tenho a 6 verdadeira grandeza. A número 2 está acumulada aqui, como nós já havíamos visto. Vou colocar um plano paralelo, nova linha de terra nossa. As projetantes. E mesmo que nós vimos anteriormente na 6. Comprimento do beiral da 2. O início da cumieira entre 2 e 6. Que seria inclusive até igual aquele lá. Ó. E o tamanho da cumieira entre 2 e 6. Que também é mesmo aquela medida lá. Aqui temos a água do telhado número 2 em verdadeira grandeza. Ficou faltando 3, 4 e 5. São planos quaisquer. E os planos quaisquer, a gente precisa também desenvolver duas mudanças de plano. O número 4. Se a gente tivesse olhando a parede número 3, que é aquela lá, de frente, o quarto não faria uma projeção acumulada? Então vamos aproveitar o próprio telhado lá. Aqui, ó. Tá vendo? Quem olha daqui e a parte do beiral, ela está nessa posição. Faltando somente a altura faltando somente a altura. E realmente, quem está olhando aqui
Por aqui a gente enxergaria já a água número 3, vai uma projeção reduzida, para nós não interessa fazer só a vista da reduzida, mas a gente conseguiu já, olhando aqui, o beiral da 4 vai se transformar numa reta de topo, vai acumular aqui, o plano que ela contém vai ficar acumulado. Nossa linha de terra, o horizontal está aqui, vai passar para lá, projetante, projetantes, e agora a gente precisa o tamanho do beiral e a distância da cumieira. Aqui nós temos o 4, verdadeira grandeza. Ficando agora só faltando o número 3 e o número 5. Os 2 e o 6, nós não posicionamos nesse local para poder fazer acumulada. Se eu me posicionar aqui, ó, eu vou pegar o beiral da 5 e fazer acumulado, vai ser uma reta de topo. Consequentemente, o plano que ela contém vai ser também de topo. A nossa linha de terra, nosso plano horizontal para cá. Não, o 5 começa aqui. A parte mais alta do 5 aqui é a parte da cumieira. E o 3 finaliza aqui. A altura do telhado. A projeção acumulada do número 5. Projeção acumulada do número 3. Põe um plano paralelo, uma linha de terra paralela à nossa projeção acumulada. Agora as informações. Vamos desenvolver a água 3. Tamanho desse beiral. A distância até começar a cumieira. Entre o beiral da 4 até começar a cumieira. E o tamanho da cumieira entre 3 e 5. O 3, verdadeira grandeza. E o 5 que ficou faltando. Vou colocar um plano paralelo, horizontal passou para o outro lado. Os projetantes. A medida do beiral dá 5. O início da cumieira dá 5. 5 com 3. Que também se repete aqui, ó. Esse caso está muito semelhante àquele caso lá da 2 e da 6. E a cumieira dá 5. Só finalizar aqui.
E aqui nós temos a verdadeira grandeza da água, número 5. Visualizando, a 3 e 5 parecida com a 2 e 6, só que a 2 e 6 é paralela à linha de terra. Eles saíam nessa posição com essa reta, uma reta frontal horizontal, e a 3 e a 5 saiu como se uma reta P5, a P5 com o beiral da 5 seria uma reta horizontal. Então por isso que a gente havia falado. Eu vou, no plano paralelo à linha de terra, eu vou pegar uma reta frontal horizontal e transformar em acumulada. A reta acumulou, o plano que a contém acumulou. E no plano qualquer, eu vou pegar uma reta horizontal apenas e fazer uma projeção acumulada dela, pois o plano que a contém vai se transformar em acumulado. E aí eu faço a verdadeira grandeza em cima desse. Esse é um caso que a gente tem todas as posições dos planos. Lembrando que o plano horizontal que ficou faltando é o perímetro aqui da casa. Recortando desse formato, está em verdadeira grandeza. E podemos desenvolver essa maquete dessa edificação. Nesse encontro nós finalizamos por aqui. Mudança de plano, de projeção. Nós conseguimos utilizar e desenvolver todas as verdadeiras grandezas de todos os planos que nós temos, as posições que nós temos. E no nosso próximo encontro nós vamos ver um outro método descritivo, seria a rotação, e o modo particular dele, que é o rebatimento, que é um método também bem interessante e para algumas coisas ele realmente fica mais eficiente. Obrigado pela sua presença e até um próximo encontro.